Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre Eredivisie. A gente teve no último final de semana, a oitava rodada do campeonato holandês, mais uma vez algumas partidas interessantes, então, para nós analisarmos, e eu vou trazer um resumo delas aqui e o que isso vai significar para o campeonato. Vamos começar então. O primeiro jogo que a gente vai falar é a partida que abriu a rodada, aconteceu na última sexta-feira, entre Emmen e ADO Den Haag. Um confronto entre duas equipes que estavam ali na parte de baixo da tabela, mas que deixou bem claro que a equipe do Emmen não é um time para brigar contra o rebaixamento. O Emmen ganhou esse jogo por 3-0 e foi uma lavada. Assim. A exibição do Emmen nessa partida foi muito, muito, muito consistente. O time dominou o ADO Den Haag durante todo o jogo e teve uma vitória então muito merecida. Né? Em contrapartida, o ADO Den Haag fez um jogo muito abaixo das expectativas. Né? Tudo bem que o Eman já tinha apresentado exibições legais até aqui, estava tendo um pouquinho de azar com relação ao resultado, mas eu esperava mais do ADO Den Haag, que ele pelo menos equilibrasse o jogo em algum momento. Afinal, não há uma disparidade com relação ao elenco, né? A qualidade dos elencos são muito parecidas. De repente, talvez até o ADO Den Haag tenha jogadores mais experientes, né? Tem o Nessid, que joga na seleção da República Tcheca, o Kramer já teve passagens pelo Feyenoord e tudo mais. Então, o time do ADO Den Haag não é um time ruim, não é uma equipe que você olha e diz, vai brigar contra o rebaixamento. Mas, pelo nível de exibição que teve nessa última sexta-feira contra o Emmen, é sim uma equipe que precisa prestar bastante atenção para não se colocar numa situação complicada no campeonato. E o outro jogo, então, que merece bastante destaque foi o jogo que fechou a rodada no domingo, a partida entre Feyenoord e Twente. O Feyenoord chegou para esse jogo numa situação bem complicada, né? A equipe estava pressionada, não vinha apresentando boas exibições. Na última quarta-feira tomou uma sacolada do AZ Alkmaar em casa por 3-0. Foi um jogo que deixou as coisas ainda mais complicadas do que já estavam, né? Novamente jogando em casa, enfrentou uma equipe do Twente que fez um início de temporada muito forte, vinha de derrota contra o maior rival, o Heracles, mas de qualquer maneira era um time que começou o campeonato muito bem. E o Feyenoord foi lá e meteu 5-1, uma grande exibição do time de Rotterdam, especialmente no segundo tempo. O segundo tempo do Feyenoord foi um massacre sobre a equipe do Twente. É uma vitória que pode ajudar bastante a equipe. O Feyenoord está na fase de grupos da Europa League, então esse é o momento da temporada em que o elenco faz muita diferença, né? Os times começam a ter que usar jogadores reservas, né? Tem jogo domingo e quarta por algum tempo seguido. Daqui a pouco começa a Copa da Holanda também, né? Então é uma vitória importante para o Feyenoord para essa sequência de jogos que a equipe vai ter nos próximos dias. O Feyenoord está longe ainda, né, dos times que estão brigando pelo título, que seriam Ajax e PSV, mas tem muito campeonato pela frente, né? Querendo ou não, o Feyenoord é um dos três grandes, então a gente não pode simplesmente achar que não tem mais como. Essa vitória vem num momento muito crucial para o Feyenoord. Vamos ver então como que a equipe vai se portar daqui para frente. Outros jogos que merecem pelo menos uma linha e pelo menos uma menção aqui, Ajax e Groningen. Esse jogo aconteceu no sábado à tarde e o Ajax teve muita dificuldade para vencer o Groningen em Amsterdã. Muita dificuldade, o jogo também com muita polêmica. O Groningen teve um jogador expulso já na parte final do segundo tempo, e a partir daí que saíram os 2 gols do Ajax. Foi uma expulsão bem polêmica, o Warmerdam acabou sendo expulso porque ele demorou para cobrar o lateral. Basicamente por isso ele já tinha um cartão amarelo que foi um pouquinho rigoroso no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele toma o segundo cartão porque demorou para repor a bola em jogo, né? Enfim, vitória difícil do Ajax, fica aí uma luz amarela aí para o time de Amsterdã, porque o Groningen é uma equipe notoriamente inferior ao Ajax, né?
Enfim, um resultado que o Ajax deveria ter conseguido com um pouquinho mais de tranquilidade, pelo menos, né? Uma partida que também merece um pouquinho de destaque aqui, mas que mexe com a outra extremidade da tabela, o pessoal lá do fundão, é o jogo entre Fortuna e Sparta. A partida terminou 0-0. Tinha comentado que esse era um dos jogos para a gente prestar atenção na rodada. E, assim, essa era uma partida que o Fortuna deveria ter ganho, né? Porque era dentro de casa, contra um adversário certamente nivelado, né? O Sparta não é um time muito mais forte do que a equipe do Fortuna. E o Fortuna fez um jogo muito ruim, né? Poderia ter perdido a partida, inclusive. O jogo acabou 0-0. Interessante notar como a situação do Fortuna vai evoluir, mas no momento, Fortuna aparece como a segunda pior equipe do campeonato, na frente apenas do RKC. Lembrando que nesse ano são dois os times que caem direto, né? Vai ser rebaixado o último e o penúltimo, aliás, de maneira direta, sem playoffs. Então, Fortuna não pode bobear e ficar nessa vice-lanterna por muito tempo, porque corre risco, sim, de ser rebaixado, especialmente com o nível de atuação que está tendo nesse momento. E uma última menção, então, nessa rodada, a partida entre o Trash e Willem II terminou 2-0 para o Trash, uma vitória muito importante e que dá certa moral para o Trash. Uma porque os elencos são, de certa forma, nivelados, e outra porque o Trash jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, então essa vitória por 2-0 credencia bastante a equipe para as próximas rodadas e aumenta, claro, a moral da equipe do Trash, beleza? Sobre essa rodada é isso. A próxima rodada da Eredivisie acontece já nesse próximo final de semana, né, dos dias 4 ao dia 6 de outubro. Depois a gente tem uma paradinha para data FIFA no outro final de semana. Mas enfim, falando sobre essa nona rodada da Eredivisie, 3 joguinhos básicos assim que vão de fato importar a alguma situação, né? As outras partidas elas são muito desniveladas, então é complicado que a gente tenha alguma zebra ou algo do tipo, mas 3 jogos em especial: Heracles e Emen, Vitesse e Trash, Sparta e Twente. Essas 3 partidas são as que merecem mais atenção. Heracles e Emen, o Emen, como eu falei, a posição dele na tabela não é muito interessante, mas o nível de atuação que a equipe vem demonstrando é sim muito bom, então é um time para a gente prestar atenção, essa equipe do Emen. O Heracles estava numa ascensão no campeonato, acabou perdendo para o AZ nesse final de semana, mas é uma derrota compreensível, né? O AZ vem demonstrando um futebol bem bacana no início do campeonato. Vamos ver, esse jogo pode ser sim uma partida bem interessante. Vitesse e o Trash, né? Não precisa nem comentar muito, 2 times que brigam por Liga Europa, 2 times bem qualificados, que estão ali naquele pelotão que vem logo depois dos três maiores da Holanda. É um jogo bem interessante para a gente ficar ligado. E Sparta Rotterdam e Twente, as 2 equipes que subiram da segunda divisão na última temporada, juntamente com o RKC, né? 2 times que começaram o campeonato bem, mas que estão dando uma caída agora, né? O Sparta empatou com Fortuna, como eu falei, o Fortuna jogando um futebol bem fraco, e o Twente já tinha perdido para o maior rival na rodada passada. Nesse final de semana tomou uma sacolada do Feyenoord. Vamos ver como essa partida se desenvolve. É assim, um jogo bem interessante para a gente ficar ligado. Fora isso, tem outros 2 jogos que podem acontecer alguma coisa diferente. Heerenveen e PEC, essa partida no sábado à tarde, e Willem II e AZ. Apesar de ter uma certa possibilidade de competição nesses jogos, AZ e Heerenveen são favoritos de certa forma. Nos outros jogos, favoritismo claro aí para as equipes com maior investimento, beleza? Bom, por hoje é só. Eu volto então na próxima semana comentando o que aconteceu na nona rodada e dando um prognóstico para a 10ª rodada, beleza, galera? Abraço e até mais!